quero. Eu sou teu servo e tal. E começa a querer botar Deus contra a parede. Quem somos nós, irmão? Nós não temos nem um dedinho, quanto mais uma junta de soldado ao nosso respeito. E a Bíblia vai dizer que Jesus se maravilhou. Quer ver? E maravilhou Jesus ouvindo essas palavras que ele dizia aos que seguiam: em verdade, digo que nem mesmo Israel viu tanta fé como este. Para Jesus se maravilhar da minha vida, da sua vida, sua base nós temos ligado, irmão. Ele se alegra, Jesus se alegra quando eu e você entendemos que nós somos dependentes da sua grandiosidade. E eu olho para esse texto e eu olho para o texto da mulher cananeia. A Bíblia diz que ela havia multidão, e a palavra do Senhor diz que Jesus veio, a mulher se apegou pela carreira e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois a minha filha está muito endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus se fez que não estava com a mulher. Por que Jesus entendia? E a hora que Deus deixa nós à vontade para ver até onde a nossa persistência. E ela chegou e implorou e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o seu discípulo disse: olha, Senhor, despacha logo ela, porque ela perturba. Não é? Mas Jesus disse: olha, eu não vim salvar e buscar, senão as casas das ovelhas da casa de Israel. E a mulher, como ficou esperando os pés dele, caiu e disse: olha, é isso que eu tiro o pão da boca das crianças e lança as cachorrinhas. E a Bíblia diz que ela disse: é certo, Senhor, mas até das migalhas de cada mês que seu Senhor, os cachorrinhos se alimentam. Você já imaginou, irmão? A Bíblia diz que Jesus Cristo se encheu de uma grande compaixão e disse: mulher, seja feita conforme a tua fé. Aleluia. Aquela mulher cananeia é eu, é você, é você. A Bíblia diz que eu e você era predestinado a nascer, crescer, morrer e ser nessa glória, porque nós não éramos feitos o filho da promessa. Mas o Simeão teve sabedoria e humildade. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou. Agora você já imagina todo Israel, todo o povo, toda aquela multidão que ia junto com Jesus, ver o Simeão falar isso, fazer um feito desse. E Jesus olhou para todo Israel. Ele estava dizendo para o futuro de Israel. Ele estava dando uma palavra para o futuro de Israel. Aí, cantoria, eu lembro dentro da palavra de Deus, que eu gosto de dar da Bíblia, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, por acaso já há fé nessa terra? Não é isso, não? Mas que maravilha de palavra, irmão. E eu fico olhando, que centurião inteligente. Ele não foi comigo na mão, não. Na mão ele era tão arrogante. Ele era um homem de guerra, de batalha. Ele era um homem acostumado a ganhar batalhas, lutas. Ele tinha nome e renome, porém ele era leproso, miserável. E naquela época, leproso, ninguém poderia se aproximar dele. E certamente ele tomou uma cidade e matou o pai daquela criada. E aquela jovem, um dia respondeu, disse: se eu conhecesse o meu Senhor. Aquela jovem estava dando exemplo de humildade. Aquela jovem estava dizendo para mim e para você que a vingança não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Glória. E a senhora daquela jovem disse: mas o que é que falou? Se ele conhecesse o meu Senhor e o homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chegou, a mulher relatou sobre a criança criada. Aonde é que está esse homem? Está em tal lugar. E na mão agora se prepare. E ele levou a caravana. E quando ele chega onde estava o homem de Deus, a Bíblia diz que ele estava sentado em uma janela. Né? Ele estava sentado naquela janela, simbolizando uma janela da casa.
Não é isso não. A arrogância do ser humano pode ser pequena, seja cristão ou não seja cristão. E quando ele viu que nada tinha acontecido, ele se aproximou e disse: é verdade que se tu quiser que Deus pode me lavar, pode me limpar e tal. Aí ele não foi conversar com ele não, irmão, porque sempre Deus não conversa com esse tipo de gente. Não, diga, vá lá no rio, né? E descer na rua. E a palavra do Senhor diz que ele desceu aqui, lá na minha terra tem água cristalina, corrente. Como é que eu vou descer nesse rio, nessa água barrenta? E começou a questionar. E o homem de Deus lá ficou sentado, mas ele não se preocupou. Se Deus manda você falar algo, você pode falar, seja para pastor, para dirigente, para bispo, para papa, para macumeiro, para maconheiro, seja para quem for espécie de pessoa. Se Deus te mandar e Deus mandar, você vai lá, pare e não se preocupe, porque Ele manda falar, se Deus não sabe que você faz a obra. Glória a Deus. E na maldição eu não vou mergulhar sempre disso. Nesse dia não é só barro. E aí os seus criados chamam e dizem: vem, ô capitão, chega até aqui. Rapaz, não custa nada. Tu já está leproso mesmo. Vai que ele não chegou com a saudade, né? A Bíblia diz que ele chegou com cuidado, com jeito. Disse: capitão, não custa nada, nós já estamos aqui. E a Bíblia disse que ele ouviu. Quando ele entra, que ele mergulha a primeira vez, nada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, quando era a sétima, que ele levanta, o corpo dele era como uma criança recém-nascida. E ele voltou. Quanto é que eu te dei? Nada, não, pode ir embora. Humildade. Deus se alegra da humildade. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que questionam a gente. Me questionam. Eu ando todo reto, mas eu não meu jeito. Ainda desse um pastor, um dos nossos pastores perguntou: até quando você vai andar nessa motinha velha aqui? Desse jeito, mas nem faço. Até meu irmão já está parado. Eu disse: até quando Deus quiser, irmão, você ganha dinheiro. Por que você não compra um carro para você? Por que você não compra uma moto nova, irmão? Você vai morrer, o dinheiro vai ficar? Não, vai ficar não. Vamos todo mundo ficar cansado com a minha família. Aí o cara ficou todo sem jeito. Eu não compro não, porque ele não é meu tempo, Deus não me autorizou. Mas, irmão, para a glória do Senhor, o Senhor indica na cidade dele, eu compro uma moto zerada. Toda hora. Mas eu vou começar a bater aqui comigo do lado aqui, ó. Eu não estou nem preocupado. O que importa é aqui dentro do nosso coração. É a humildade. É a tranquilidade que nem o Senhor disse: eu não sou digno. Manda só uma palavra e meu fé será curado. Amém. Se ele fosse arrogante, ele dizia: vai trazer esse cabo aqui para Jesus. Eu sou soberano. Sai do meio e eu tenho aqui ordem. Não, irmão. Deus se alegra da humildade. Você sabe por que Deus não cura muitas pessoas? É porque a pessoa ele se retém. Aí eu tenho vergonha. A timidez tem matado muitos cristãos. Tem destruído muito lar. Tem destruído muita família por falta de humildade. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e se assentarão comigo, Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. Jesus estava dizendo para todo Israel que aquele centurião tinha tido aquela humildade, porém Israel não estava olhando para quem vinha ou quem veio buscar e salvar a sua nação. Ele estava falando comigo e com você. Porém virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo no trono, como eu me assentei também com meu Pai. Aleluia. Era nós, irmão. Israel não quis. Até hoje eles estão esperando lá o Messias, com um monte de ouro no meio das costas, sentado numa cadeira de ouro. Mas nós devemos chorar pela nação de Israel. Sabe o que eles vão passar?
salvação. A Bíblia diz que nunca houve nem haverá tempo que nem naquele tempo que tantas almas se converterá a Cristo através do povo de Israel. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados que foram na primeira ressurreição. Nessa noite, meus irmãos, nós, como servos de Deus, nós devemos ter o entendimento de ter humildade. Olha aqui, olha. E o Filho do Reino será lançado nas trevas exterior, e aí haverá rangido de dente, gritos e rangido de dente. Que era que Jesus está dizendo para o povo de Israel: se vocês não se arrependerem, vocês vão se arrebentar. Por causa da, eles eram egoístas. Eles entregaram o próprio Filho de Deus. Por que eles entregaram? Porque eles visavam dinheiro, poder. Eles entregaram Jesus por 30 moedas, né? Mas nós não. Nós somos pobres, miseráveis, mas aceitamos Jesus. Reconhecemos que Ele morreu por nós.